Bom dia! Tá gostando? Quem experimentou a cocada das irmãs? É gostosa, né? Muito bem. Se você se está sentindo fraco, sem força, cocada das irmãs. Então, hoje temos a grande alegria de celebrar a festa de uma santa que eu penso que é muito amada por todos vocês, a nossa querida Santa Teresinha. Quem gosta de Santa Teresinha? Eu amo Santa Teresinha. Ela me ajudou muito na minha caminhada, mas muito mesmo. Quando eu tinha aí os meus 19 anos, encontrei ela, li a história de uma alma. Quem já leu a história de uma alma? Quem não leu, compre e leia. Um livro que verdadeiramente pode mudar tanta coisa na sua vida. Uma das grandes bênçãos que Deus deu ao nosso mundo, esta pequena grande santa. Depois também fiz algumas vezes a novena de Santa Teresinha, a novena das rosas, com os 24 glórias, e recebi várias vezes a rosa no final da novena, mas várias vezes, muitas, sempre que fazia, acabava chegando. E foi muito importante, porque Santa Teresinha me ajudou num momento de grandes decisões. E que bom ter amigos do céu que nos acompanham e nos ajudam a não errar a estrada. Às vezes tem decisões importantes, mudo de cidade, caso, vou no seminário. Então o céu quer nos ajudar. Quem já fez a novena quem já recebeu uma rosa de Santa Teresinha? Pois é. Então o céu está bem perto. E também nessa minha caminhada eu me acabei aproximando do Carmelo de Fátima e me tornei amigo de uma carmelita. Sou amigo de mais que uma, mas essa foi especial. E eu também, lá o Carmelo de Fátima tinha uns pequenos envelopes com uma mensagem com frases de Santa Teresinha, que se chamavam Segredinho de Santa Teresinha. E então esses segredinhos também me ajudaram tanto, porque alguém me dava num momento importante, vinha um segredinho de Santa Teresinha, eu abria e a frase era mesmo a palavra que eu precisava de ouvir. Então, depois de tantas graças recebidas por Santa Teresinha, não tem como não ser muito grato. Ela nos ajuda demais, demais. Eu gosto de chamar a ela a minha madrinha, que ela me ajuda demais, está lá sempre. E a mensagem que Deus fez ressoar no mundo por meio de Santa Teresinha é uma ótima notícia para todos nós. Uma ótima notícia. Ótima. Você quer ser santo? Você consegue ser santo? Você é forte? Você é fraco? Então a notícia de Santa Teresinha, a boa notícia é: Deus inspirou para ela, Deus mostrou para ela que a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa miséria, que tantas vezes nos deixam tão desanimados,
tão tristes. A boa notícia é, Deus mostrou para Santa Teresinha, ou relembrou, porque tudo que Deus mostrou para ela, no fundo, se você pegar a Bíblia, Jesus já tinha dito, mas nós acabamos esquecendo coisas essenciais com o passar do tempo. Deus já tinha dito, mas os anos vão passando, os séculos vão passando e a gente acaba esquecendo coisas essenciais. Então Deus pegou essa pequena, grande santa, essa carmelita, para recordar grandes verdades, que são uma boa notícia para você e para mim. E eu diria que a principal é a de que as nossas misérias, a nossa fraqueza, o nosso pecado, pode ser útil à nossa fragilidade, à nossa impotência em responder ao amor de Deus. O nosso nada pode ser um caminho para a nossa santificação. É uma boa notícia, não é? É ótima, é ótima. Aquilo que às vezes desanimava você, que deprimia você, eu não vou conseguir. O que acontecia com Santa Teresinha? Ela lia a vida de muitos santos e depois começava contemplando a vida heróica que os santos tiveram, as coisas extraordinárias que eles fizeram, o grau de virtude que eles viveram. E ela olhava para ela e dizia: mas eu não sou capaz de viver assim. E se a história terminasse aí, você podia ficar bem triste, porque eu quero ser santo, eu vejo a vida dos santos, eu olho para mim e desanimo. Agora, mas Jesus mostrou para ela que, aquilo que eu já dizia, né? Que a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa falta de virtude, até as nossas quedas, podem servir para nos santificarmos, por incrível que pareça, por incrível que pareça. Então tem 4, eu diria, cada um pode ter a sua opinião, mas na minha opinião tem 4 grandes lições, tem 4 grandes virtudes que Santa Teresinha nos recorda e que são a chave para tirar proveito espiritual até das nossas fraquezas, até das nossas quedas. Eu diria que uma virtude que Santa Teresinha no fundo nos volta a mostrar com todo o seu brilho, que às vezes com o passar dos séculos, no fundo, foi sendo um pouco descuidada, é a virtude da humildade. Às vezes essas vidas de santos que Santa Teresinha lia, e ainda hoje às vezes nós compramos livros de vidas de santos e acabam só contando desses santos, no fundo, esses atos mais heróicos, esses atos mais extraordinários. E isso tem o seu risco, isso tem um perigo, que você começa pensando erradamente que os santos, no fundo, não eram fracos, não eram pecadores, nunca caíam. Acaba deformando a realidade. E essa não é a verdade. E se você ouvir
o relato dos santos de sua própria boca, se você... São Francisco de Assis, São Filippo Neri, eles todos eram os primeiros a insistir que eram frágeis e pecadores, e que se a graça de Deus os largasse, se Jesus se afastasse um pouquinho, ia dar errado rápido. Então, Santa Teresinha diz isso, que essas vidas de santos não me ajudam muito, porque no fundo colocam a santidade bem distante da minha realidade, noutro planeta. Então Deus usou Santa Teresinha para trazer de volta aquilo que Deus sonhou para você, que é a santidade, para bem perto de você. É uma boa notícia. A santidade não é algo inalcançável, não é para os perfeitos que... Não, é para os pecadores que se deixam salvar por Jesus de Nazaré. Se você pegar o Novo Testamento, a gente vê aí essa vida de santos é bem, digamos assim, realista. A gente pega no Novo Testamento e pega os apóstolos. Os apóstolos tinham defeitos? Tinham, por quê? Porque está lá no Novo Testamento, né? Tiago e João queriam ficar, a mãe que vem falar com Jesus, quando chegar o teu reino, que eles fiquem lá num lugar bem legal, né? Pedro, né? Dizendo a Jesus: se for preciso eu vou até a morte com o Senhor. E Jesus diz: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, né? Então, eu gosto muito, e ela também, Santa Teresinha, chegou uma fase da vida dela, da oração, em que ela já só usava a Bíblia e os evangelhos em particular, e ela dizia: eu encontro nos evangelhos tudo o que faz falta à minha alma, encontro todo o alimento necessário. Então Santa Teresinha, Deus serviu-se dessa santa para recordar-nos verdades essenciais que acabamos perdendo um pouco pelo caminho, e a primeira é a humildade. Você pode estar pensando: padre, mas a humildade não é a virtude mais importante. É verdade, mas num certo sentido, já vou explicar, a humildade é a virtude mais importante. Em que sentido? No sentido em que é a virtude mais fundamental no sentido de fundamento, de chão. A palavra humildade vem de humus. Humus significa terra, é o chão no qual se constrói toda a nossa relação com Deus. Sem chão, qualquer construção vai desabar. E ainda que a humildade não seja a virtude mais importante, é a mais fundamental, é o chão que sustenta tudo o resto. Se não tiver humildade, não tem mais nada, não tem nenhuma outra virtude que possa subsistir sem o chão. Então Santa Teresinha insiste, recorda a todos nós que para sermos grandes aos olhos de Deus, temos que ser pequeninos. Quem ensinou isso? Jesus. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E a gente acaba esquecendo. Se não fordes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Santa Teresinha, eu queria citar, também é, como vocês sabem, carmelita, filha de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz,
que já tinham dito coisas tão bonitas e tão profundas acerca da humildade. Santa Teresa, essa é muito famosa, o catecismo cita essa passagem. Santa Teresa de Ávila nos dá a definição da humildade mais curta que eu conheço. A humildade é caminhar na verdade. Curto, né? E as implicações dessa frase são muito grandes. Caminhar na verdade acerca de quem é Deus e, sobretudo, de quem sou eu. Aceitar a própria condição sem distorcer. Parece fácil, mas é difícil. É difícil ser humilde. Por quê? Porque é difícil conhecer-se como verdadeiramente se é. Todos nós, uma das consequências do pecado foi, digamos que, desordenar o amor que nós temos por nós próprios. Nós temos uma certa tendência ao egoísmo, a fazer-nos o centro do mundo, e não somos. E esse amor desordenado depois prejudica o modo de conhecer as coisas. Porque sou egoísta, porque sou soberbo, orgulhoso, eu já não vejo as coisas com a nitidez que devia, e sobretudo já não me vejo a mim mesmo com verdade. O amor próprio desordenado que o pecado deixou em nós cega o nosso olhar sobre nós próprios. Então você se acaba achando mais do que você realmente é. E por isso esta busca pela humildade não é fácil. Não é fácil. Eu sempre dou os mesmos exemplos. Por exemplo, na vida familiar, os nossos pais, os nossos irmãos que viveram tantos anos conosco, nos conhecem muito bem. E às vezes o que para eles é óbvio, que eu sou uma pessoa preguiçosa, que eu sou desarrumado, que eu falo grosso, tudo isso que para eles é óbvio, para mim parece a maior das injustiças. Eu não me enxergo por causa do amor próprio desordenado que cega o meu olhar. E por isso eu não caminho na verdade, como diz Santa Teresa, eu não sou humilde. Nós temos muita dificuldade em reconhecer-nos como verdadeiramente somos. E o primeiro passo para superar isso é pedir a Jesus ajuda. Jesus, me mostre quem realmente eu sou. E o humilde, quando alguém lhe diz, quando o irmão, ou o pai, ou a mãe lhe diz: meu filho, você se está tornando uma pessoa muito agressiva. Como reage o humilde? Diz: obrigado, mãe, porque você me está ajudando a ver quem eu sou. O humilde reage assim. E o orgulhoso e o soberbo, reage bravo. Não sou agressivo. É ou não é? É. Então a humildade é uma virtude fundamental, como eu dizia, mas difícil. É fundamental, a Escritura diz que Deus dá a sua graça, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se não formos humildes, se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É o chão, é o fundamento de toda a nossa relação com Deus. São João da Cruz, que Santa Teresinha amava tanto, dizia, vou citar uma frase linda: para se enamorar de uma alma, Deus não olha a sua grandeza, mas a grandeza da sua humildade.
Eu creio que esta passagem, que essa frase, no fundo, deu muito fruto na vida de Santa Teresinha. Ela assumiu e percebeu e desenvolveu esta intuição de São João da Cruz. Para se enamorar de uma alma, Deus não olha para a sua grandeza, mas para a grandeza da sua humildade. E se você vir com atenção, a mesma ideia nós temos lá no Evangelho de São Lucas, quando Nossa Senhora canta, louva a Deus com o Magnificat. Deus olhou para a humildade da sua... O que atraiu o olhar de Deus? A humildade da Virgem Maria. Então, você e eu, meu irmão, com a ajuda de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, temos que desejar ardentemente a humildade sincera. Às vezes tem pessoas que pensam que a humildade é dizer coisas ruins sobre si mesmo. Não foi isso que Santa Teresa ensinou. A humildade é caminhar na verdade, não é dizer coisas ruins sobre si mesmo. Tem gente que fica dizendo, eu não sirvo, eu não tenho, eu não sou capaz de... E às vezes até faz isso com a intenção de quase que os irmãos digam, não, isso não é verdade, você é uma pessoa capaz. Às vezes é só conversa. A humildade não é falar mal de si mesmo, estar sinceramente convencido, conhecer verdadeiramente toda a nossa miséria, toda a nossa indigência perante Deus. São Paulo diz nas suas cartas, que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, porque te glorias como se não tivesses recebido. Nós temos essa tendência de nos apropriarmos dos dons de Deus, esquecendo que vêm de Deus. Eu canto muito bem. Eu não canto, não é? Mas imaginem. E então, como se eu fosse o fundamento de... Não, Deus me deu o dom de cantar muito bem. Eu danço muito bem. Deus me deu o dom. A gente se apropria, esquece de onde vem e que é dom. A gente esquece que é dom. E então a humildade é esse trabalho de reconhecer, e às vezes é dizer coisas boas de mim, né? Eu canto muito bem. Eu não canto muito bem, não é? Mas eu sei andar de moto. É verdade. Mas Deus sabe tocar bateria, estão aqui dizendo. É verdade. É verdade. A humildade é caminhar na verdade. Mas a verdade última é que esses dons são dons e portanto vêm de Deus. Nunca esqueça isso. Santo Agostinho diz, negar os dons de Deus não é humildade. Não é humildade. A humildade é reconhecer que são dons, que não provêm de mim. É verdade que eu desenvolvo os talentos de Deus, mas também isso é graça, porque sem a ajuda de Deus, como poderia eu fazer frutificar os talentos? E por isso Santa Teresinha tem aquela frase que já dissemos ontem, tudo é graça, na ordem natural e na ordem sobrenatural. A nossa fé é um dom de Deus, não se envaideça, é dom, né? O nosso amor a Deus e aos irmãos é dom de Deus. São Paulo diz, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Foi derramado, irmão. Não vem de nós, vem de Deus. A gente esquece. Então o humilde tem noção dessa sua pobreza, digamos assim, do ponto de vista existencial. Nós somos indigentes, nós somos mendigos de tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo.
E agora vem uma das frases que a mim me anima muito, e eu penso que a você também, que nós que lutamos, que caímos, que fazemos propósitos, vimos aqui no encontro, quero ser santo, quero rezar, quero tanta coisa, e depois chego ali na rotatória, vem um carro, se atravessa e eu digo... Somos tão frágeis, somos tão inconstantes. No final, somos pecadores. Então, a boa notícia é, Teresinha percebeu que essa nossa condição, que por um lado é muito triste, pode ser um meio para me unir a Deus. Dito de outro modo, Santa Teresinha é doutora da igreja. O Papa São João Paulo II quis, 1997, que ela fosse doutora da igreja. Por quê? Na minha opinião, a especialidade dela é aprender, ela nos ensinou a aprender como tirar proveito espiritual das nossas próprias fraquezas. Yes! Porque eu sou fraco, estou interessado. Quem aprender a tirar proveito espiritual das próprias fraquezas, das próprias misérias, das próprias quedas, vai progredir espiritualmente bem mais rápido. Você é fraco? Santa Teresinha diz, não perca a paz, vou ensinar para você uma pequena via, bem direitinha, bem curta. Você vai conseguir tirar proveito da sua pequenez, do seu nada, da sua miséria. Então, atenção, essa frase dela é central. Diz a Santa Teresinha, a frase é tão forte que pode escandalizar alguns. Eu depois vou comentar. Mas é bem forte. Diz ela, consinta em tropeçar a cada passo, até em cair, em levar suas cruzes sem forças. Ame sua impotência. Sua alma tirará mais proveito do que se, levada pela graça, você praticasse com entusiasmo atos heróicos que encheriam sua alma de satisfação pessoal e de orgulho. Muito importante. O que está dizendo Santa Teresinha? As nossas quedas constantes, as nossas fraquezas são muito úteis, são mais úteis para o crescimento naquilo que eu dizia, na virtude da humildade, e são do que fazer grandes atos de virtude, que sempre tem um grande risco: o orgulho, a vaidade espiritual. O orgulho consegue se colar a quase tudo, até as virtudes mais sublimes. Sou tão orgulhoso de ser caridoso, né? Sou tão orgulhoso de ser paciente, né? Então Santa Teresinha percebeu isso. Às vezes o progresso na virtude traz novas tentações. Eu já me controlo, e você começa sem notar, às vezes até nas conversas com os seus amigos e isso, mas eu já não sou assim, eu agora já consigo isso, e eu agora já faço isso, estou rezando isso, e mais aquilo. Cuidado. Podemos deixar-nos levar pela vaidade. A parábola do fariseu e do publicano no templo. Senhor, eu te dou graças, porque não sou como os outros homens. Mentira, é.
jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e nem sou como esse cara que está ali. Então, esse é o perigo dos progressos na virtude. Mas, parênteses, comentário, mas padre, Deus não quer que a gente progrida nas virtudes? Sim, quer. Devemos progredir, mas você não pode esquecer o chão. Se não tiver humildade, vai tudo abaixo. E por isso, você tem que focar o seu, digamos assim, empenho em que o chão esteja sólido. Ou seja, humildade. Tem uma frase simples de Santo Agostinho que eu também amo. Santo Agostinho diz simplesmente: humildade, humildade, humildade. Se nós perdermos a humildade, vai tudo por água abaixo. E quanto mais progredirmos nas virtudes, mais necessário é nós cuidarmos da humildade. Se Deus faz coisas grandes em si, se você já é mais paciente, diga: o bom Deus me deu a graça de ser paciente. Mas eu sei que se eu me afastar 1 segundo da sua graça, vai saltar a tampa. É isso. É fácil esquecer quem somos, cair na tentação do fariseu que rezava no templo: eu não sou como os outros homens. Não, você é. De fato, você não está fazendo pecados grandes, mas se Deus tirar a graça, você já era. Diga para o seu irmão: meu irmão, se Deus tirar a graça, você já era. Então, Santa Teresinha percebeu isso e, portanto, mestra, doutora em ajudar-nos a crescer na humildade por meio das nossas fraquezas. Essa eu diria que é o grande ensinamento. Santa Teresinha, por menos para mim, é a minha grande mestra como tirar benefícios espirituais, como crescer na humildade por meio das próprias misérias. As nossas misérias nos humilham, né? A gente ama Jesus e depois acaba fazendo besteira, vai confessar outra vez no padre, dizer a mesma coisa. Pense, com que cara? Então Santa Teresinha nos ajuda a perceber: não desanime, se alegre, reconheça as suas fraquezas, se alegre, aproveite essa humilhação como uma oportunidade para crescer na humildade. A gente quer ser humilde, mas não quer ser humilhado. Não é possível. Sem humilhação não há grande progresso na humildade. Temos que aprender a tirar proveito das nossas humilhações. Mais coisas. Então, outra atitude e virtude na qual Santa Teresinha é mestra: a confiança. Eu diria a confiança cega no bom Deus. Ela experimentava que um grande desejo de ser uma grande santa. Você também quer ser santo, eu também quero ser santo, mas experimentava ao mesmo tempo uma grande debilidade. Eu sou fraca, eu não sou capaz. Mas ela dizia: se Deus colocou no meu coração, e também está na Escritura, Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito.
Jesus quer isso de você e de mim. Mas eu olho para mim e vejo, mas eu não tenho forças, eu sou tão fraco. E esse dilema, aparentemente angustiante, Santa Teresinha resolve de um modo simples. O problema não é meu. Deus quer, então Ele vai dar a graça. Eu vou confiar nele, eu não vejo solução em mim, mas eu vou confiar naquele que colocou no meu coração esse desejo, e Ele vai realizar. Ele é Deus. Então é uma grande, eu diria, uma confiança cega, um abandono nas mãos de Deus, né? Nós temos aquela imagem que ela usava no tempo em que ela viveu. Tinham aparecido no final do século XIX os elevadores pela primeira vez. Não havia, era uma novidade. Hoje nós temos, não sei, coisas novas também, né? Celular, não tinha no tempo de Santa Teresinha, né? E então ela disse: pois Jesus, os braços de Jesus, eu quero ser santa, eu quero subir no céu. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Eu não consigo, mas Jesus vai ser o meu elevador. Muito importante. Qual é a grande verdade que está por trás disso, que às vezes nós esquecemos? Que a nossa santidade, que a nossa santificação é sobretudo obra de Deus, não é obra sua. A nossa santificação é sobretudo obra de Deus. Deus é que nos santifica por meio dos sacramentos, da comunhão, da confissão, da oração. Deus está, já disse há pouco, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Não é conquista nossa, é dom. Padre, mas eu não tenho que fazer nada. Você tem que fazer, mas o que você tem que fazer realmente é quase nada, é bem pouco. É abrir o coração, é tomar a decisão, é fazer a escolha, e Deus já vem e te inunda, te santifica com a sua presença. Então Santa Teresinha recorda isso. Às vezes há alguns momentos na história em que nós pomos demasiada confiança nos nossos esforços, nas nossas, você tem que fazer e põe muita atenção no seu esforço. Isso é perigoso. Por quê? Porque a nossa santificação, o nosso progresso na vida espiritual, a nossa união com Deus é sobretudo obra de Deus. Eu gosto muito da parábola, não é a parábola, do milagre da multiplicação dos pães, como imagem, para percebermos esta relação entre graça de Deus e liberdade humana. Você tem que fazer alguma coisa, sim, mas é sobretudo a ação de Deus. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele disse aos discípulos: dai vocês de comer à multidão. E eles disseram, os apóstolos: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas era uma multidão, aqui mais ou menos desse tamanho, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós estamos aqui uns 10.000, 5 pães e 2 peixes. E Jesus o que fez? Disse: não é preciso, eu vou fazer um milagre. Jesus disse: não, chegue, me dê tudo que você tem e que é tão pouco. E Jesus multiplicou os pães e os peixes e saciou a multidão. Ou seja, a graça de Deus não prescinde da sua colaboração, mas nunca esqueça que a sua colaboração são apenas 5 pães e 2 peixes, e que o milagre é Deus. Saciar essa multidão é obra de Deus. Nós colaboramos, mas com o nosso quase nada. Então Santa Teresinha recorda isso para todo mundo, para a igreja.
não pôr o foco demasiado no esforço humano, pôr o foco no dom de Deus, na obra de Deus. E por isso a nossa santidade é mais receber que fazer. É mais deixar-se santificar por Deus do que conquistar. Não é uma conquista. Mas também tem que ter cuidado, porque houve uma heresia que a igreja condenou, que se chama o quietismo. O quietismo vem de quieto, ficar quietinho, né? Deus vem me santificar, eu sento, não faço nada. Heresia. Não é isso que Santa Teresinha está ensinando. Santa Teresinha simplesmente está ensinando que eu tenho que pôr tudo, os meus 5 pães e 2 peixes, mas que a obra da minha santificação é sobretudo obra da graça, é Deus. Eu só tenho que abrir o meu coração, eu só tenho que confiar cegamente na sua ação. Deus proverá. Deus proverá. Outra atitude também que em Santa Teresinha nos ajuda tanto é parecida com a confiança cega, mas não é exatamente a mesma coisa, que é o abandono. Abandonar-se. Oh, palavra linda! Abandono. O abandono é o segredo da paz interior. Todos nós, né? Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A gente sempre repete na missa essa palavra de Jesus. O segredo para permanecer nesta paz de Jesus é o abandono. Mais uma frase de Santa Teresinha: sente-se uma grande paz quando se é absolutamente pobre, no sentido espiritual, quando só se conta com o bom Deus. Eu não tenho nada, eu só posso confiar em você, não tem outro modo. O abandono, esse entregar-se nas mãos de Deus. E isso também é algo como a confiança, como a humildade, que é uma luta constante. Todos os dias nós temos situações que quebrou o carro, que não sei, e a gente, muitas vezes, eu falo por mim, o nosso primeiro instinto, o nosso primeiro movimento é tentar resolver e não entregar e não abandonar, não rezar primeiro. Depois você tenta uma vez, 2, 3, não deu certo e você diz: vou rezar. Não, começar por rezar logo. Quebrou o carro, Senhor Jesus, eu te entrego o meu carro agora, e depois eu saio. E abandonar-se evitaria tanta ansiedade, tanta inquietação desnecessária. Nós acabamos pensando demais, e não nos abandonamos. Tem uma história que aconteceu com uma família de um padre amigo meu, bem engraçada, que eu penso que marcou, que me ajudou e que ajuda a perceber essa cena. Um casal com 4 filhos, um filho de 2 anos, 4 meninos, 2 anos, 5 anos, 7 anos e 12 anos. E um dia o pai estava com eles em casa e tinha lá o quintal atrás, e pensou que seria uma boa ideia tirar uma foto com os filhos, e colocou-os no muro do jardim. Tinha um muro, pegou nos filhos, colocou os filhos no muro, os filhos se puseram de pé, e ele, uma foto linda, e a mãe, a sua esposa, chegou lá atrás no quintal, na varanda, olhou e deu uma repreensão: mas o que você está fazendo? Vai machucar as crianças, perigoso, não é boa ideia, você está maluco. Coisa de pai, né?
E aí vem o ensinamento. Ele chegou para o Paul de 2 anos, então o muro era um pouco alto, né? Ele estava perto, mas tinha uma distanciazinha. E ele disse para o primeiro de 2 anos: meu filho, se jogue que eu pego. E ele se jogou na hora. Veio de 5 anos e ele disse: meu filho, se jogue. E ele se jogou na hora, mergulhou nos braços do pai. Chegou o filho de 7 anos e ele disse: salta, meu filho. E ele disse: pai, o senhor tem a certeza que me apanha? E ele disse: claro. E ele se jogou. Chegou o filho de 12 anos e ele disse: pai, eu vou descer sozinho. Está vendo qual é a diferença do confiar, do abandonar-se em Deus? E ele demorou seguramente mais, e se calhar se machucou nos joelhos, baixando o muro sozinho. Bastava ter se jogado nos braços do pai. Era tão simples a solução, pois você e eu fazemos isso tantas vezes. Temos medo de confiar, assusta. Aquela apreensão, né, de jogar-se, como vai ser? Confie. Santa Teresinha é a mestra no abandono, na confiança. Obviamente, a maior de todas as virtudes, eu termino com ela, mas é de longe a maior também, na qual Santa Teresinha é grande mestra, é o amor. Amar, amar, amar. E aí eu agradeço muito a Santa Teresinha, porque ela me recordou uma ideia simples, termino com esta, mas penso que também muito útil para todos nós, que é: não é tão importante fazer coisas grandiosas aos olhos dos homens, digamos assim. Às vezes nós pensamos: quem me dera ser mártir, quem me dera ser missionário, ir lá num país estrangeiro, dedicar toda a vida às missões. Então às vezes essas grandes obras não se colocam na sua vida e na minha vida. Então Santa Teresinha nos ensina: o nosso foco não deve estar tanto em fazer coisas grandiosas, mas a fazer com um grandioso amor, as coisas mais banais, mais triviais. Lavar o prato com muito amor. Arrumar o quarto com muito amor. Isso é uma boa notícia para todos nós. Por quê? Porque nós todos os dias temos um montão de coisas aparentemente sem importância para fazer. Então ela nos ensina que essas coisas Deus lhe pede para fazer com amor extraordinário. Fazer as coisas ordinárias, as coisas de todos os dias, fazer a sopa, né? No caso do padre, preparar a pregação, as coisas simples de cada dia, arrumar o seu quarto, lavar o carro, fazer as coisas mais triviais com o amor mais extraordinário. Isso agrada muito a Deus. Deus olha mais, ela diz, frases dela, né? Deus não olha tanto para a obra que estamos fazendo, mas para o amor que estamos colocando naquilo que estamos fazendo. Então, a irmã já está cobrando, né? Mas eu quero rezar um pouquinho com vocês. 1 minuto, vamos pôr-nos de pé. E vamos pedir a Deus essas graças.
Então repita comigo: querido Pai do céu, eu te amo. Eu quero ser santo. Quero ser grande e santo. Mas sou fraco, pecador, muito limitado. Mas confio na tua misericórdia, na tua graça. Tu mandastes o teu filho para morrer na cruz por meu amor, para ressuscitar. Tu enviastes o Espírito Santo, o amor de Deus, para que enchesse os nossos corações. Senhor, eu me abandono totalmente nas tuas mãos, nos teus braços. Senhor, tu vais santificar a minha alma. Ajuda-me a ter o meu coração sempre aberto ao teu amor, sempre confiante na tua ajuda. Que eu não desperdice nenhuma ocasião, por mais pequena que seja, por mais banal que pareça, para te amar com todo o meu coração. Amém. Vou começar com uma pequena oração. Deixe estar sentado. Pai Santo, nós te amamos. Te pedimos que mandes agora sobre cada um de nós o teu Espírito Santo. Acalma o nosso coração e abre o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para acolhermos a tua palavra, que nos guia até a vida eterna. Te pedimos que mandes também sobre este lugar os teus santos anjos, São Miguel, com toda a milícia celeste, os santos que nos acompanhem, que nos defendam de toda a distração, de todas as tentações do inimigo. Que eles expulsem agora deste lugar todos os demônios, para que possamos viver plenamente esse momento e receber todas as graças que nos queres dar agora. Consagramos todo esse nosso encontro ao coração imaculado da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Amém. Ontem Jesus pôs no meu coração, fez um pedido e eu fiquei um pouco meio sem jeito, como disse. Jesus disse: agradeça publicamente as graças que eu dei para você nestes dias. E fiquei assim um pouco sem jeito, né? Mas vou agradecer. Jesus pediu e fiquei pensando: Senhor, que graças é que eu recebi? A maior foi já recebi desde que cheguei aqui à Cachoeira Paulista, 4 vezes Jesus na Eucaristia. Obrigado, Senhor. Não tem graça maior do que essa. E temos que pedir sempre ao Senhor a graça de viver cada missa como se fosse a primeira e a última.
Não tem graça maior do que essa. Depois Jesus também me perdoou dos meus pecados. Logo na terça-feira, cheguei na segunda-feira à noite, logo na terça-feira, recebi o perdão de Jesus no sacramento da confissão. Obrigado, Senhor. Padre, mas o Senhor se confessa. Eu me confesso, meu irmão, todas as semanas. Por quê? Porque tantas vezes sou infiel ao Senhor e ao seu amor. E ponho limites e tantas outras infidelidades. Mas tantas vezes, Padre, certo? Você toma banho, meu irmão? Ainda bem. Lava o cabelo? Lava os dentes? Ótimo. Então, nunca se esqueça da sua higiene espiritual. A sua alma também necessita de ser purificada pelo sangue de Jesus no sacramento da confissão. É isso. Nossa Senhora tem aparecido em tantos lugares do mundo, nesses tempos que vivemos, e tem uma frase que a mim me tocou muito, né? Ela disse, numa das suas aparições, que não tem nenhuma criatura no mundo que não necessite de se confessar pelo menos uma vez por mês. Muito claro. Obrigado, Mãe do Céu. Pelo menos uma vez por mês você tem que fazer um chuveiro espiritual. Todo mundo precisa. Mas, terceira graça que Jesus me concedeu nesses dias. Ver esta grande obra de Deus, que é a Canção Nova. Obrigado, Senhor. Já tinha visto através da internet, da televisão, mas é diferente quando você vem, experimenta, né? Experimenta o amor de Deus, experimenta um pouquinho da Jerusalém Celeste aqui na terra, né? É muito bom. E também, outra graça que Jesus me deu nesses dias. Hoje é sábado. Na quinta-feira, o Padre João, que está ficando lá na mesma casa que eu, fez uma oração de cura, porque eu tenho um problema nas minhas costas. Então tem vezes que tem dores que sempre incomodam, né? E eu nesses dias estava tendo algumas dores e estava até pondo uns adesivos que tem um remédio que alivia as dores aqui na coluna. Então, Padre João fez uma pequena oração de cura nas minhas costas na sexta-feira à noite. E da sexta-feira à noite até agora, Jesus tirou todas as dores das minhas costas. Obrigado, Senhor. Glória a Ti. Então, o tema da palestra de hoje é a ação do demônio. O demônio, Deus permite, no seu plano de amor e de salvação, que o demônio atue sobre este mundo, sobre as nossas vidas. Então a história da salvação é um combate entre aqueles que são de Deus, o demônio e os seus anjos, que também têm aliados na terra. Na primeira carta de São João dizia: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Tem
dois erros que eu encontro muito frequentes em relação à ação do demônio. Muito frequentes. E o primeiro, e isso acontece mais lá na Europa, mais lá nos países de cultura ocidental, Estados Unidos e tudo isso. Aqui não tanto, mas é importante alertar, tem muita gente que simplesmente nega a existência do demônio. Tem cristão que diz: padre, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que o demônio existe, ou que o inferno existe. E nem nos anjos. Não acreditam nos anjos. E como chegamos a isso? A palavra de Deus é tão clara. A palavra de Deus fala tantas vezes nos santos anjos, nos demônios. Mas essa gente começou a complicar a sua cabeça por muitos motivos históricos. E entrou na cultura europeia ocidental uma maneira de pensar demasiado racionalista, demasiado cética. Por quê? Porque o que aconteceu concretamente foi o grande sucesso que tiveram a partir do século XVI, XVII, as ciências experimentais, a física de Newton, a medicina e depois tudo o que vem ligado a isso, a tecnologia. E houve muita gente que começou pondo na ciência, no método experimental, a sua fé, dizendo: é a ciência que me mostra onde está a verdade. É a razão sozinha que encontra toda a verdade. Tem gente que acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. E depois lê a palavra de Deus, e se tem alguma coisa que a ciência não pode demonstrar, distorce a palavra de Deus. E isso aconteceu com os anjos e com os milagres de Jesus. Tem famosos exegetas, estudiosos da Bíblia, cristãos, não são todos católicos, que negam a existência dos anjos. E isso, pois, entrou muito, até nos seminários, universidades católicas. E tem teólogos bem famosos que diz: os anjos são só uma figura de estilo literária. Heresia, meu irmão! Heresia, não é verdade. Os anjos são seres espirituais criados por Deus, e isso Deus nos revelou. Não duvide da palavra de Deus. O catecismo ensina, número 328, a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Os anjos existem, mas como o método experimental não consegue fotografar os anjos, nem pesar os anjos, nem medir os anjos, para a ciência não existem, e logo para um montão de gente que pôs na ciência o seu Deus, não existem. Tantos cristãos foram confundidos. A ciência é boa, meu irmão, mas não é Deus. Não é Deus. E não é a palavra da ciência que julga a palavra de Deus. É o contrário. Se a ciência diz isso é verde e Deus diz isso é azul, quem tem razão? Deus. Deus. Deus não se engana nem pode enganar. E tem tantos cientistas que se enganaram.
até quando parecia tudo bater certo, né? Newton, com a sua física, depois veio Einstein e disse, não, o espaço e o tempo são relativos, e demonstrou que Newton estava errado. Enfim, mas isso acontece muito. Eu vou ler para você uma citação, tem um teólogo muito famoso, essa é mais para os sacerdotes e para os seminaristas, mas isso entrou demais. Tem um teólogo muito famoso que também disse coisas acertadas, mas que lançou muita confusão. Se chama Rudolf Bultmann, famoso exegeta de tradição luterana. Afirma Bultmann: a fé acerca da existência dos espíritos e dos demônios está liquidada pelo conhecimento das forças das leis da natureza. A ideia dele é, nós agora sabemos o porquê das coisas. E continua, não se pode usar a luz elétrica e a rádio e serviço dos modernos instrumentos médicos e químicos, nos casos de doença, e depois acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. Errado, meu irmão. É verdade que agora conhecemos tantas coisas que desconhecíamos acerca da nossa natureza, do nosso corpo, das células, sabemos tanto, mas isso não nega que existem seres espirituais e que existem milagres e que Deus atua no nosso mundo. Então, isso deu um grande ceticismo. E tem gente que nega a existência do demônio. Tem cristãos que negam. Isso é um grande problema. Por quê? Porque se você nega a existência, o demônio tem mais facilidade em te pegar. Porque você não está combatendo, você não reconhece o seu inimigo. Estamos num combate espiritual. Se você baixa os braços, já perdeu. E tem outro erro oposto, digamos, que tem tantos irmãos, tantos cristãos, que dão ao demônio uma importância e um poder que ele não tem. O demônio não está ao mesmo nível de Deus, de jeito nenhum. É uma simples criatura. Existe um abismo entre as criaturas, todas as criaturas, os anjos e Deus. Existe um abismo, meu irmão. E tem gente que vê o demônio por detrás de tudo. O carro não pega, é o demônio, padre. O exame de matemática correu mal, é o demônio. Calma, meu irmão, calma. Você está dando ao demônio um poder que ele não tem. Ele gostaria de ter. E o demônio se alegra com essas duas atitudes. Quando você nega a sua existência, ele fica bem contente, pode trabalhar tranquilo, como um ladrão que vai, não tem alarme, não tem nada. E também quando você lhe atribui um poder que ele de fato não tem. Santo Agostinho tem uma frase bem forte, né, que exprime esta ideia que eu estava dizendo. Não se deve acusar o diabo em todas as coisas que acontecem. De fato, por vezes, o próprio homem se faz diabo para si mesmo. E mais forte ainda que Santo Agostinho, Jesus tem essa famosa parábola do semeador. E Jesus fala no fundo de 3 causas, de 3 inimigos que nós temos. Tem a semente que cai na beira da estrada, que cai no meio dos espinhos, no meio das pedras. E depois toda a catequese de Jesus. Vem as aves do céu que roubam a semente da palavra de Deus. Vem o demônio. O demônio é um dos nossos inimigos. Mas tem mais. Quais são os outros? Tem as seduções do mundo. A semente que cai no meio dos espinhos. O mundo nos afasta da palavra de Deus.
Não é tudo o demônio. O mundo te arrasta com seus divertimentos, com um monte. Você basta acender a televisão, telenovela. O mundo te afasta, te propõe uma felicidade sem Deus, te convence que você pode ser feliz sem Deus, sem Jesus, sem a graça de Deus. Te distrai, te convida para os seus prazeres desordenados. E tem mais ainda. E tem aqueles que não têm raiz em si mesmos, que são inconstantes. Ou seja, tem outro inimigo da nossa salvação. Tem o demônio, tem o mundo e tem você mesmo. Porque em nós mesmos, depois do pecado, ficamos com essa inclinação para o mal. E temos que combater contra as nossas más inclinações. Tem um combate contra nós mesmos. E portanto é errado atribuir todo o pecado, todo o mal que acontece na minha vida ao demônio. Não é verdade. Não é verdade. É verdade que o demônio se alegra muito com o que o mundo faz. Se alegra muito com as nossas fraquezas. E que na prática, eles os três, os inimigos da alma, estão trabalhando, digamos, em equipe, em conjunto. Não é? São uma equipe, os três inimigos. O demônio conhece as nossas fraquezas. Então, tentações, aí onde dói. E o mundo trabalham em equipe. Mas o demônio não é. Podemos dizer, remotamente, a causa de todo o mal, no sentido que o primeiro pecado entrou por tentação diabólica. Só nesse sentido é que o demônio é a causa de todo o mal do mundo. Todo o mal entrou por causa da tentação de Satanás, do pecado que Adão cometeu. Então, 2 erros que devemos evitar. E tem uma consequência prática muito importante. Você não tem que ter medo do demônio, meu irmão. Nunca. Pelo contrário, um cristão na graça de Deus, o demônio não suporta. Não suporta. Padre, que tipos de ação pode realizar o demônio? Então, normalmente se divide em 2 grupos. Tem aquilo que nós chamamos as tentações. Essa podemos chamar a atividade normal do demônio. Todo mundo é tentado pelo demônio nesta vida. Sim. Jesus foi tentado por o demônio. Sim, foi tentado por o demônio. E no Pai Nosso, se você tiver atenção, Jesus não nos ensinou a pedir para não ter tentações, mas para não cair nas tentações. Por quê, Padre? Porque Deus não nos ensinou a pedir a libertação das tentações. Por que é que Deus permite as tentações? É uma boa pergunta. Porque Deus, através das tentações, nos faz crescer espiritualmente. Estamos em combate. E nós crescemos em combate. Quando tudo é fácil, se você não tivesse tentações, você se sentava no seu sofazinho espiritual. Ficava bem cómodo, está tudo bem. Não tem que se esforçar. Estamos em combate. Deus permite as tentações. E é um duro combate. Não é verdade? Todos temos tentações. Jesus foi tentado, mas ensinou-nos a pedir para não cair. E quando nós temos tentações e vencemos as tentações, o que acontece? Crescem em nós todas as virtudes. Espiritualmente você se fortalece quando vence a tentação. Aquela tentação de preguiça, aquela tentação de gula, aquela tentação de ira. Quando você vence, você cresce na coragem, na paciência, na sobriedade, em todas as virtudes. E isso alarga o seu coração para amar a Deus e amar os seus irmãos. Então, é uma luta, mas é uma luta, podemos dizer, benéfica. Deus permite, porque é uma espécie de ginástica
espiritual, mas não deixa de ser perigoso, porque você pode cair, e se cair, ofende a Deus, e se faz mal a si mesmo, e tantas vezes aos irmãos. Não nos deixeis cair, né? Não pedimos não ser tentados. Depois tem alguns distúrbios, pois tem atividade diabólica sobre nós, sobre esse mundo, que é de caráter mais extraordinário, que não são tentações simplesmente, é outro gênero de ação diabólica sobre o mundo. E aqui cito o que a igreja ensina, é muito claro. Diz a igreja, isso é do ritual dos exorcismos, do livro que os padres usam nos exorcismos. A maléfica e a diversa ação do diabo e dos demônios afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. A igreja te ensina, meu irmão, que a ação do demônio afeta pessoas, coisas e lugares, manifestando-se de diversos modos. É muito claro. O demônio pode agir sobre as pessoas, sobre coisas, sobre lugares. E no Novo Testamento temos um montão de casos. Todos conhecemos a palavra. Não vou estar lendo todos, porque são tantos, né? Tem uma história divertida que uma vez um bispo disse para o Prade à Morte lá de Itália que esse negócio de exorcismo e de demônio é uma coisa muito estranha. E o Padre à Morte virou para o bispo e disse: Senhor bispo, e tenho 4 livros muito interessantes sobre este tema que o senhor pode ler. E ele disse: ah é? Quais são? São os 4 evangelhos. São os 4 evangelhos. E o Papa João Paulo II dizia: quem não acredita na existência do demônio, não acredita em Deus. Deus nos revelou que existe. Enfim. Pode afetar pessoas, coisas e lugares. E no meu ministério de exorcista, como vejo, quase todos os dias, tantas vezes, como isso é verdade. Tem um montão de histórias, né? Eu já falei um pouco que esses pecados sempre vêm através dos pecados contra a virtude da religião, idolatria, adivinhação, magia. São esses pecados pelos quais estabelecemos uma aliança com o demônio, que abrem pessoas, coisas e lugares à ação extraordinária do demônio. Padre, o que é isso? O que acontece com as pessoas que são atacadas pelo demônio? Tem um montão de coisas diferentes, mas os casos mais típicos são distúrbios fisiológicos. O seu corpo você não se sente bem, tem dores de cabeça inexplicáveis, sente picadas no corpo, ou como se atravessassem você com uma espada, dores em algumas partes do corpo, estômago, peso nas costas, na nuca, às vezes nas mãos, no coração. E o que acontece com essas pessoas? Vão no hospital, fazem todos os exames, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e não tem nenhum diagnóstico do ponto de vista clínico. Do ponto de vista clínico, você está de perfeita saúde. Mas do ponto de vista prático, você não está de perfeita saúde. Gente que entra em transe, que desmaia, que começa a falar com outras vozes. Gente que
adivinha por inspiração diabólica, que sabe as coisas que os outros têm, que dizem, que fazem. São tudo sintomas de que aqui existe uma presença diabólica extraordinária. E nas coisas, também pode, o demônio mete muitas vezes de todo tipo. Animais, né? No Evangelho temos a cena dos porcos, Jesus que expulsa os demônios que entram nos porcos, que depois se jogam no mar. Eu já vi coisa tão estranha com animais que se suicidam, animais que nascem, coisas muito estranhas, que têm comportamento, você se começa a rezar, o animal endoidece, se lança da janela, parece um filme. E por isso a Santa Igreja tem bênçãos desde sempre. Há 2000 anos que a Igreja tem bênçãos para os animais, para as casas, para os instrumentos de trabalho e para as pessoas, sobretudo. Por quê? Porque as bênçãos nos protegem desses ataques diabólicos extraordinários. Uma vez, um exemplo. Em muitos casos, vou contar um e depois conto mais alguns. Os ataques normalmente do demônio se intensificam muito em vários momentos. Em momentos em que as pessoas se estão para aproximar de Deus. Por exemplo, quando as pessoas estão para vir no exorcismo, os casos graves que eu recebo, sempre 2, 3 dias antes, o demônio começa a atacar com mais força, com mais força, com mais força. E acontece de tudo. Elas contam coisas, a luz em casa explode, a televisão se desliga e acende sozinha, como nos filmes, né? Acontece de tudo. Vai no carro, viajando para chegar lá no exorcismo, o carro não acende, começa a bloquear, tem acidente de carro muitas vezes antes de chegar no exorcismo. E é tudo espiritual. Você vai no mecânico, no outro dia tinha um que dizia, o carro bloqueou, padre. E eu sempre, tranquilo, não tem problema. Sempre tem que abençoar. Pois eu fui no mecânico, chegou no mecânico, o carro não tinha nada, né? No outro dia, o carro bloqueou, rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso, dei a bênção de Jesus ao carro, deu na chave, pegou logo, né? Pois com instrumentos eletrônicos acontece muito, celular, computador, que bloqueia, muitas vezes. Às vezes tem coisas importantes que estou terminando e que tem que mandar exames de consciência, coisas boas, né, que vai salvar almas. E naquele momento, por exemplo, agora em agosto tinha um retiro lá em Portugal. Estava terminando algumas coisas bem importantes. Um dia antes do retiro, a minha impressora estourou. Simplesmente estourou. E tinha mais uma impressora em casa. No mesmo dia, estourou. As duas únicas impressoras estouraram no mesmo dia. Isso é coincidência, padre. Acontece vezes demais. Eu vejo, não é coincidência. E sobretudo, quando você vê o poder da benção de Deus. Abençoa o carro, celular, reza uma Ave Maria e o demônio já fugiu. Às vezes é preciso discernir, porque tem muitos casos em que os distúrbios diabólicos estão ligados à pessoa ou a uma família, e tem outros que estão ligados às coisas ou aos lugares. E como se distingue? Tem que ver se a pessoa muda de lugar e continua tendo os ataques, então o problema está com ela. Tem vezes em que o problema está na casa. Vem uma família, ouve barulho, estalo, as luzes rebentam. Chega um momento que já não aguenta mais, vende a casa e vai embora. Vem outro, compra a casa bem econômica. E começa uma semana, duas, barulho, continua. O problema está na casa. E por isso o exorcismo também se pode rezar sobre as casas e sobre as coisas.
Tem uma coisa que muitos sacerdotes não sabem, é que a autorização que é necessária para rezar os exorcismos do bispo é obrigatória para rezar os exorcismos sobre as pessoas. É o que diz o Código de Direito Canônico. Se um sacerdote precisar de rezar o exorcismo sobre uma casa, sobre coisas, não precisa de licença expressa do bispo, né? Isso é a disciplina da igreja. Então, muitas vezes você pode simplesmente pedir ajuda para o seu pároco. Não precisa um exorcista. Uma vez tive um caso, padre, que coisas nos ajudam a destruir esse domínio que o demônio pode alcançar sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os lugares. Tem lá na minha terra uma vizinha, uma prima que tem problemas. Que posso dizer para ela? A coisa mais importante perceber é ajudar a sua vizinha, ajudar todos aqueles que você vê que se sentem atacados de uma maneira mais extraordinária por demônio, e isso vale também para todo mundo, que a coisa mais importante é viver na graça de Deus. Viver, estar unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a chave. Essa é a chave. Se você estiver na graça de Deus, o inimigo de Deus não tem nenhuma chance. Não pode, não consegue. Você está mais que protegido. Pelo contrário, se você reza, ele foge. Vou contar um caso que não foi comigo, mas que é um testemunho muito bonito. Aconteceu aqui na América Latina. Tinha um jovem que está vivo, esse testemunho está no YouTube, podem ver, que lá na cidade dele se apaixonou por uma moça muito bonita e começou se aproximando, vendo, e um dia essa moça pegou nele e levou ele para um ritual satânico. E esse jovem nem sabia para onde ia. Ele queria estar perto dessa menina. Mas entrou numa casa com ela. Sentaram numa mesa, se vestiram e iniciaram muitos rituais satânicos. E ele ficou muito impressionado porque o demônio faz coisas muito prodigiosas, né? Os copos da mesa, ele conta, levantam, as cadeiras levantavam, e ele ficou fascinado com esse poder. E tinha um sacerdote negro, etc, etc. E começou entrando no satanismo muito forte, lendo os livros dos rituais, e depois tem um montão de coisas, sacrifícios de animais e coisas muito más. Sabe qual é o dia, sabe qual é a maior festa para os satanistas do ano? Halloween. E agora está pegando a moda nas escolas. Aqui no Brasil, penso que também. Cuidado, cuidado. Na véspera de Todos os Santos, 31 de outubro. É uma festa diabólica, essa festa. Abre o olho, avisa os seus familiares, não deixa os seus filhos participar. A noite das bruxas, dizem lá na Europa. Então esse jovem começou entrando no satanismo com muita força. Começou vendo Satanás na parede, nas suas sombras. Começou falando línguas que não conhecia, latim, outras línguas. E começou conseguindo, com os feitiços, com os sacrifícios de animais, fazer malefícios, afetar, controlar a vida de outras pessoas. Muitas. E ele conta, você pode ver o testemunho dele. O demônio deu tudo para ele, conseguia tudo, controlar as pessoas sem explicação mudavam de comportamento, por causa dos malefícios. Mas chegou um momento em que ele se apaixonou por outra menina que chegou lá no bairro. Já passaram
uns tempos, né? E ele sempre, Satanás estava dando para ele tanto poder, e ele quis essa menina, e se começou aproximando, e fez como sempre fazia, começou sacrificando animais, mas ficou impressionado porque, por a primeira vez na vida dele, as bruxarias, as macumbas não estavam funcionando. Uma moça jovem, mas não pegava nada, ela era feliz e se começou aproximando, se fez amigo e descobriu o segredo. O segredo é essa menina acordava de manhã e rezava o terço. E depois de rezar o terço, ia na Santa Missa. Todos os dias. Todos os dias. E ele conta, bem engraçado também, que ela ia na missa, mas não ficava lá no meio. Ficava no primeiro banco. Primeiro banco. E é lógico, se você ama Jesus, quer ficar no último banco? Não faz sentido. E depois, à noite, no final do dia, outro terço. Rezava duas vezes o terço por dia, e ia na missa e recebia Jesus em comunhão todos os dias. Essas são as armas do céu, viver na graça de Deus. E o que aconteceu? A menina também começou gostando do rapaz, do satanista. Não sabia que ele era satanista. Ele estava fazendo teatro. Ia na missa com ela e não conseguia ficar na igreja. Se sentia muito mal. Quando começava a Santa Missa, ele dizia, eu tinha que sair, tinha uma força que não posso mais. Não posso mais. E ela começou rezando por ele, sem saber muito bem qual era o problema dele. E o que aconteceu? Ele começou perdendo os poderes que o demônio dava para ele. Uma menina jovem, rezando o terço, indo na missa, arrasou. E ele começou se libertando. E sobretudo se começou convertendo. O coração dele mudou. Ele abriu o olho, ele se arrependeu, ele se confessou, e hoje dá glória ao Senhor, e serve Jesus. Já viu? Não tem padre exorcista no meio, tem filho de Deus, que ama a Deus, que vive na graça de Deus, que reza, e isso é possível com você. E pronto, e depois esse jovem precisou de muitos exorcismos, de alguns exorcismos, e hoje podia estar aqui falando para todos vocês. Não sei de que país é, mas é de língua espanhola. Então, já viu? A força do terço, nas pessoas que recebo, sempre peço 3 coisas bem simples, mas bem importantes. 3 coisas bem simples, mas bem importantes. Olhem para mim, olhem para mim. Rezar o terço todos os dias. Todos os dias. Isso. O demônio odeia o terço. Parte os terços. As pessoas que são atacadas, o demônio rebenta os terços. Esconde os terços. Esconde os terços. Sabe que se nos agarrarmos a Maria e a Jesus pelo terço, a vitória é certa. A vitória é certa. Viva o terço. Viva Nossa Senhora. Viva Jesus de Nazaré! Reze o terço, meu irmão. Reze o terço com a sua família. Todos os dias. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu 6 vezes. 6 vezes pediu
rezem o terço todos os dias. O Padre Pio, encontraram lá no quarto dele um papel com um propósito que ele tinha feito de rezar todos os dias 5 rosários. Eita! O Padre Pio tinha o propósito de rezar todos os dias 5 rosários. Essa é a Copa do Mundo. Essa é a Copa do Mundo. E tem uma história bem engraçada que eu gosto de repetir, que é uma vez uma senhora vendo o Padre Pio rezando tantas vezes. O Padre Pio sempre tinha o terço na mão. Chamava o terço a arma. O nome que o Padre Pio dava para o terço é a arma. E estava sempre com o tercinho na mão. E uma vez uma senhora dizia: Padre, eu não consigo compreender como é que o senhor consegue rezar tantos terços. E ele virou para ela e disse: sabe, eu também não consigo compreender como é que a senhora consegue rezar tão poucos. Essa é a arma. Mas ainda mais forte que o terço, tem a Santa Missa. Não tem oração mais poderosa, mais forte, que nos encha mais de Deus que a Santa Missa. É o maior presente, é o maior tesouro que Jesus nos deixou. É a missa. É a missa. Nada nos enche mais do amor de Deus que comungar com um coração bem preparado. Eu vou repetir essa frase, você fixe, meu irmão. Nada te enche, me enche mais do amor de Deus do que receber Jesus na comunhão com um coração bem preparado. Uma vez numa aparição, a Virgem Maria disse, porque todo mundo sempre sonha, né? E gostava de ver a Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse: uma missa vale mais que 1000 aparições. É forte. E você hoje à tarde vai ter a missa que vale mais que 1000 aparições. Então, todas essas pessoas que eu vou ajudando, sempre vou fazendo essa catequese. Meu irmão, a coisa mais importante é voltar para a graça de Deus. 98% das pessoas que vêm pedir a ajuda do exorcista são boas pessoas, vítimas de malefícios, que não praticam a sua fé católica, que não vão na missa todos os domingos. Se você falta um domingo na Santa Missa, com culpa própria, você perde a graça de Deus, faz um pecado mortal, fica vulnerável. É como uma baliza sem goleiro. Não perca a graça. É a maior desgraça que pode acontecer na sua vida, perder a graça de Deus. E a maior graça, receber Jesus em comunhão. Então tem que insistir muito, porque tem gente boa que não percebe. E depois, terceira coisa, a confissão. Tem um caso que eu recebi, disse isso para a senhora, sempre reagem muito. Então muitas vezes, como são pessoas que passaram muitos anos longe da prática da fé, então, e não se confessam, às vezes faz 10 anos, 20 anos, eu peço, meu irmão, minha irmã, você se vai preparar e vai fazer uma confissão geral da sua vida. E dou para eles um bom exame de consciência. Porque tem que se preparar bem. Arrepender. O que é uma boa confissão, padre? É uma confissão arrependido. Você tem que pedir a Deus essa graça, uma verdadeiro arrependimento de todos os pecados. E Deus dá. E depois confessá-los bem. Os pecados graves, o tipo e o número. E uma dessas pessoas que precisa dos exorcismos foi
Então recebi ela uma vez, falei um pouco, rezei um pouquinho. E depois diz, vai na confissão e faz uma boa confissão. Quando ela voltou, no mês seguinte, ela me disse, padre, depois da confissão, a minha vida mudou. Os ataques do demônio quase desapareceram. Confissão bem feita. Se você tirar o pecado da sua vida, o inimigo de Deus não tem modo. Não tem modo. Então, esses 3 conselhos sempre dou para todo mundo. E vale para todos nós, né? Confissão bem feita uma vez por mês. Missa e comunhão todos os dias. Eu proponho isso a todo mundo. Padre, o senhor é um pouco exagerado. Pense bem o que é a missa, o que é a graça de receber Jesus em comunhão. Mas eu tenho pouco tempo, padre, eu trabalho, tenho mulher, tenho os meus filhos. Então, mais um motivo para ir na missa. Porque se tem pouco tempo, você está interessado numa oração muito forte e não muito longa. Então a oração mais forte e não muito longa que tem, a semana, lá na Europa é meia hora, 40 minutos na semana. É um concentrado de graça de Deus. Eu uso lá para os jovens o exemplo, tem essa bebida agora energética, que chama Red Bull. Já ouviu falar? A missa é um Red Bull espiritual. Você entra de um jeito e sai cheio do amor de Deus. E nós precisamos de nos encher de Deus. Todos os dias. Mas tem uma coisa importante que quero dizer para você. Tem muita gente que vem ter comigo, a grande maioria das pessoas, porque tem um problema de saúde, doença, ou porque é atacado pelo demônio, né? E porque está sofrendo fisicamente, ou com algum relacionamento. E Deus, que é nosso Pai, que nos ama, nos salva, e nos liberta, e nos cura. Mas tantas vezes, mais do que a maioria das vezes, nós estamos preocupados com a saúde do nosso corpo, com o nosso bem-estar, o que é uma coisa boa e normal, mas pouco preocupados com a saúde da nossa alma. Tem gente que faz muitos quilômetros para vir, Padre Duarte, reze, estou com o joelho bem doente, mas não faz muitos quilômetros para ir na missa, não faz muitos quilômetros para se confessar. Tem gente que tem câncer no corpo e vai. E o pecado, câncer da alma, você não está nem aí. E Jesus nos ensinou, não vos preocupais com aqueles que podem matar o corpo, mas com aquele que pode matar a sua alma, fazer perder a sua alma. A saúde da alma, se o teu olho é para ti ocasião de escândalo, arranca-o. É melhor entrar sem um olho na vida do que a saúde da alma, para Jesus, para Deus e para si e para mim, deve ser mais importante que a saúde do corpo. Por quê? De São Paulo, nem a morte, nem a tribulação, nem a espada, nem a nudez nos pode separar do amor de Cristo. E eu acrescento, só o pecado. Você pode ter 3 cânceres, ser paralítico e ir diretamente no céu. Morre e ir diretamente no céu. Os males físicos são males. Você deve pedir ajuda, mas são relativos. O verdadeiro mal, o mal absoluto é o pecado, que te faz perder Deus. Tudo o resto é menos que Deus. Tudo o resto é bem relativo. Então eu peço isso para mim e para todos vocês, que o Senhor nos dê essa graça
de nos preocuparmos com viver sempre na graça de Deus, com tratar da nossa comunhão com Ele. Essa é a primeira das prioridades, amá-lo com todo o coração, odiar o pecado. O pecado é o maior mal na nossa vida, tudo o resto vem depois, tudo o resto vem depois, e nós às vezes esquecemos isso, né? E se tiver uma unha encravada, já só pensa na unha encravada. Aos olhos de Deus, um pecado pequenino, às vezes temos uns pecadinhos de estimação, né? Uma mentirinha bem pequenina, não fez mal a ninguém, padre, só para não criar confusão. Essa mentirinha pequenina, aos olhos de Deus, é mais grave que um câncer, porque essa mentirinha pequenina ofendeu o amor de todos os amores. É isso. Santa Teresa de Ávila dizia: é melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Forte. É melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Muito forte. E nós às vezes fazemos compromissos com o pecado. Fazemos um pouco as pazes. Teve mesmo que ser, padre. Não, o pecado não tem que ser. Deus te fez livre. Você pode dizer que não ao pecado. Jesus te ensinou isso. Não ao pecado. Não. Com a graça de Deus é possível. A graça de Deus nos libertou do pecado, nos dá toda a força para resistir a todas as tentações, a todas as seduções do mundo, a todas as nossas más tendências. Temos todos os meios. E o maior mal, aquilo que o Satanás mais quer, é isso. É associar os homens à sua revolta, levando-os a ofender a Deus, a separar-se de Deus. Tem uma frase bem forte no catecismo, que eu vou ler para você. Não, é do ritual dos exorcismos. Os demônios esforçam-se por associar o homem à sua rebelião contra Deus. O demônio odeia Deus. Movido por a sua soberba, se apaixonou por si mesmo, esqueceu e começou: eu sou o maior e não servirei a Deus, e odeia Deus e o plano de Deus e a encarnação do Filho de Deus e a obra da salvação, e quer destruir, mas não pode fazer nada contra Deus. Então vai tentar destruir os filhos de Deus. Imagine, né? Você citar. O demônio sabe que a Deus não consegue fazer nada, mas a si e a mim pode. Você que é a imagem de Deus. A sua raiva está orientada contra nós, porque somos imagem de Deus, somos sagrados. Você é sagrado, meu irmão, porque reflete Deus. Não tem nenhuma outra criatura nessa criação linda que seja imagem de Deus, que seja filho de Deus. Grande dignidade. Você devia fazer esses cartões de visita, né? Todo mundo mete diretor, não sei o que, engenheiro. Meu irmão, vou dar um conselho para você. Quando você fizer um cartãozinho aí, você põe João Silva, filho de Deus. Filho de Deus. Cristo já venceu o diabo e os seus anjos? Sim, já venceu na cruz. Então por que o demônio ainda tem algum domínio sobre nós? Porque ainda temos o pecado? Porque ainda temos a morte e as doenças? Deus vai pôr um ponto final no mal, e cada dia que passa se aproxima esse dia. Deus vai pôr já pôs.
Mas a vitória de Jesus sobre o mal é comunicada progressivamente a toda a criação, através da igreja, dos sacramentos, e vai ser definitivamente instalada, digamos assim, com a vinda de Jesus. E por isso nós esperamos os novos céus e a nova terra. Tem gente que se escandaliza com o mal. Deus é bom, como pode permitir isso? Deus é bom e vai pôr um ponto final no mal. Está pondo um ponto final no mal. E esse acampamento de cura e libertação, você vê isso. Deus pondo um ponto final no mal. Amém.